Bom, boa noite. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 5. Mateus 5, 13 até o 16. A palavra de Deus diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Senhor, obrigada por essa noite, por cada um que está aqui. Obrigada pelo que o Senhor tem feito em nós, através de nós, em Rancharia, em Timorante. Nós te agradecemos, Deus, porque a tua igreja é viva e tem feito a obra do Senhor. Pai, fala aos nossos corações, nos ensina que a tua palavra, que é viva e poderosa, faça morada em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Lá em Rancharia, foi um tempo muito especial, muito bom ver o que Deus está fazendo naquele lugar. Muito bom ver a igreja viva e ativa, uma igreja tão nova ainda, tantos novos convertidos. Eles foram transformados de uma tal maneira que eles não podem deixar de falar. E é inacreditável. A Vivi deu uma palestra lá. A Vivi foi conferencista lá nessa igreja Assembleia. Falou sobre ansiedade, depressão. O Fernando, que é o namorado da Jaqueline lá, também que faz psicologia, falou. A Neuzinha deu testemunho. E foi um tempo tão especial, assim, testemunhos muito marcantes. E eles têm vivido essa palavra. E assim, aquece o nosso coração. Porque a gente acha que vai para lá fazer uma obra e ensinar alguma coisa. Mas é impressionante quanto que a gente aprendeu. Quanto que a gente viu a vida de Cristo ali em pessoas tão novas na fé, mas que amam apaixonadamente o Senhor, né? São sementes que já foram plantadas há um tempo, mas tem sido vivo, sabe? É tremendo, assim, você chegar lá, o Jadson não colocou a foto da frente também de Timorante, e você para ali, está escrito Comunidade Batista da Paz. E é uma igreja menor, assim, tão linda. Ainda está no cimento, mas a igreja não são aquelas paredes. A igreja são as pessoas que estão ali dentro, né? A gente veio embora e na quarta cedo, né? E na quarta tarde, a Jaqueline ia fazer a tarde kids. E a equipe dela são 3 adolescentes que começaram aula na terça. Então ela falou: Noemi, vou estar sozinha, né? E aí você fala: meu Deus, ela não tem equipe, né? E ela falei: liga para dona Francisca, pede para ela fazer um lanche, né? Para te ajudar a ficar por aqui, né? E a necessidade é grande, né? Ore por eles, para que o Senhor os fortaleça, os ensine, porque mesmo novos, mesmo sem saber tantas coisas, eles têm se colocado à disposição do Senhor, né? E tá apitando aqui esse microfone. Mas esse sermão aqui de Jesus, ele vem logo em seguida. O Sermão do Monte é um dos sermões mais importantes aqui. E depois de Jesus falar para a gente ser humilde, manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, Jesus fala: vocês são o sal da terra. E se a gente lembrar aqui de Marcos 16:15, Marcos 16:15 fala: e disse, lide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E de repente você está sentado aí e você fala: Mimi, mas eu não tenho o dom do evangelismo. Adivinha, eu também não. Né? E aí você fala: não, mas é que Deus chamou aqueles que foram para o campo missionário, estão na África, na Índia. Não. Jesus falou: ide por todo o mundo e pregai. Né? Eu queria que você lembrasse aí, quando você tomou uma decisão ao lado de Jesus.
Eu vi aqui muitas pessoas que foram no último encontro, né? E a gente volta do encontro querendo falar de Jesus para todo mundo. Só que conforme o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, a gente vai deixando de lado algumas coisas. E aquelas coisas que faziam queimar o nosso coração, aquelas coisas que a gente olhava e falava, não pode ser assim, eu preciso fazer algo para mudar essa realidade. A gente fala, deixa, a prefeitura faz, alguém olha por essas pessoas, deixa quem sabe, eu não sei tratar, né, dessas pessoas, deixa o Deraldo vir, deixa a Zélia vir lá, que trata dessas mulheres com problema, né? E a gente vai deixando para lá. Vamos chamar o Cola, porque ele é tão legal, né? Mas essa ordem de ide, essa ordem da gente ser o sal da terra, é para mim e para você. E é para hoje, né? Quando Jesus falou isso, eu queria falar, né? Quando a gente pensa em sal, a gente fala, nossa, não pode pôr muito sal, senão vai dar pressão alta. Né? Mas o sal, ele é essencial para o equilíbrio do nosso corpo. O sal, a falta do sal pode ocasionar perda de peso, falta de apetite, fadiga, desânimo, diminuição da atividade mental. O sal, ele é importante. O sal também provoca sede. E se nós, que somos o sal, tivermos uma vida cheia do Espírito Santo, ela vai gerar sede espiritual nas pessoas ao nosso redor. O sal também dá sabor às coisas. Pensa você aí num pacote de batatinha frita sem sal. Você vai comer aquela batata e não vai ter graça. Então, onde a gente chega, a gente precisa colocar sabor. E o sal tem uma última característica, que é ele preserva, ele evita o apodrecimento. E quando a gente vive de uma forma que agrada e glorifica a Deus, a gente impede a deteriorização moral da sociedade. Então, antigamente, pense naquele tempo que não tinha uma geladeira. A única forma de você matou um boi, você matou uma ovelha, você matou um bicho, você tem que preservar aquela carne que você não vai comer toda naquele momento. Você vai colocar o sal, e o sal vai impedir que aquelas bactérias se proliferem, e aquela comida vai ficar preservada. O sal tinha esse valor. Então, muita gente ganhou dinheiro com o sal, muitas guerras aconteceram por causa do sal, e, inclusive, uma curiosidade, a palavra salário vem da palavra sal, porque o sal era caro. Tá? Então, a gente trocava, e o sal era uma coisa importante, muito tempo atrás. Então, amo Jesus, porque ele pega coisas básicas, coisas da vida, coisas do dia a dia. Não é coisa difícil de explicar, né? Às vezes a gente teoriza tanto, mas Jesus fala de uma coisa simples. E o sal, ele estimula a sede, aumenta o sabor das coisas e evita o apodrecimento. E basta um pouquinho de sal. Pense aí, você está fazendo arroz, as minhas filhas falam, mãe, como é que faz? Põe 3 copos de arroz, 6 copos de água, vai olhando. E quanto de sal? 1 copo de sal? Não, uma pitadinha de sal. Então, o sal é pouca quantidade, porém, ele muda todo o sabor daquilo, né? O sal, para que ele possa ter o maior impacto possível e causa efeito, ele precisa ter um alto potencial de pureza. E aí eu quero que pense você na sua vida, né? Essa palavra o Senhor falou muito comigo, né? Porque eu nasci na igreja, né? Eu me converti com 9 anos. E por muitas vezes, em alguns momentos, o Senhor fala tanto conosco. A gente é tão desafiados nesse congresso, naquilo, no encontro, nos acampamentos. E a gente toma algumas posturas, faz alguns compromissos com o Senhor. Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai se esquecendo, né? Mas para que haja impacto, o sal precisa se aproximar daquilo que ele pretende afetar. Né? Então, Jesus ele exige tanto potencialidade quanto proximidade para que cause o efeito. Então, o sal insosso e de qualidade inferior, ele não tem utilidade, ele perde o seu poder. Ele não cria sede, não acrescenta sabor, não retarda a deteriorização. Pode ser derramado em cima das coisas, porém, como Jesus disse, ele é inútil.
para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E aí eu queria que você pensasse como está a sua vida, né? E eu posso falar isso com propriedade porque o Senhor me falou muito. Antes de eu ir para a rancharia, eu estava em casa e saí ali com os cachorros, né? E vi um garotinho que por muito tempo foi na célula lá em casa, quando a gente tinha a célula de crianças, né? Hoje ele é adolescente, e ele estava, né, usando drogas. Eu não sei qual bairro você mora, né? Mas lá no meu bairro, né, tem pessoas que usam drogas, se prostituem e estão longe dos caminhos do Senhor. E eu voltei para casa triste, né, com meu coração apertado. Eu falei, puxa, que diferença que eu estou fazendo aqui, né? E eu ouvi uma frase de uma pessoa, falei isso até para a Rose, né? A gente às vezes pensa nisso, que a gente talvez não mude o mundo, mas a gente pode mudar o mundo de alguém. Né? Quando a pandemia começou, o pai desse rapaz foi lá em casa, falou, Noemi, dá aula para ele, né? Eu quero que meu filho seja alguém na vida. Eu falei, mas tem uma idade já, não vou conseguir. Ele falou, não, só ensina português e matemática, por favor, ele precisa ser alguém. Eu falei, puxa, mas está na pandemia, eu não sei o que fazer, né? E passado esse tempo agora, eu vi ali, né, naquela situação, e o Senhor incomoda mesmo o meu coração. Eu fico chateada, porque eu falo, puxa, que diferença que eu estou fazendo aqui no meu bairro. Eu não sei se você já fez isso, mas eu já saí algumas vezes no meu bairro orando e falando, Deus, onde tem pessoas que precisam, salva essas pessoas, traz libertação, traz cura, traz graça, da mesma maneira que o Senhor me encontrou, me achou. Por favor, Senhor, faz a diferença. Só que às vezes as orações que a gente faz, a gente não sabe que a gente é a resposta dessa oração. Muitas vezes a gente cantou aqui que tu és o meu dono. E tantas vezes, quando o pastor vem aqui na frente, faz o apelo, quem quer aceitar Jesus como seu Salvador? E todo mundo quer levantar a mão, porque ninguém quer para o inferno. E a gente fala, eu quero, sim, Senhor, vem ser o meu Salvador, eu quero ir morar no céu. Mas o apelo é sempre para que Ele seja Senhor e Salvador. E quando Ele é o Senhor da minha vida, Ele fala e eu obedeço. E aí eu queria que a gente pensasse na gente mesmo, sabe? Porque por tantas vezes o Senhor coloca no nosso coração, liga para aquela pessoa, vai visitar o fulano, faz um bolo, leva lá. Aí você fala, isso é coisa da minha cabeça, eu não vou. E de repente aquela pessoa está em casa falando, puxa, eu queria tanto bolo. Puxa, eu queria tanto que alguém me ligasse. Puxa, eu queria... Às vezes o Senhor está colocando isso no seu coração, no meu coração, e a gente deixa para lá. Muitos crentes vivem um relacionamento com Cristo, glorificam a Deus com seu estilo de vida, mas nunca vão a lugares onde pessoas podem ser tocadas ou influenciadas por ela. E a gente pega a nossa Bíblia e a gente faz chapinha, né? Hoje de manhã eu fiz uma chapinha, choveu, molhou tudo, estragou, né? E a gente vem lindo, bonito para a igreja, sobe no salto alto, a gente vem aqui, a gente agrada a Deus, a gente não rouba, a gente não mata, a gente não está fazendo essas coisas, porém, a gente não faz nenhuma diferença. A gente é como esse sal que não serve para nada. Outras pessoas vivem com pessoas que precisam de Deus, mas não têm um relacionamento real com o Senhor. E assim não tem sabor. Elas estão dentro de um meio que precisa de sal, precisa de sabor, mas elas não estão ligadas ao Senhor. Elas não estão tendo um relacionamento. E assim, não tem um segredo, viu, gente? Não tem atalhos, não é uma varinha mágica, não é isso. Na verdade, a gente precisa gastar tempo com Deus, lendo a Bíblia, orando. A gente precisa estar com o Senhor. Lá no Ministério Infantil, eu falo para as crianças que a gente precisa da vitamina BO. Bíblia e oração. É só dessa maneira que a gente pode fazer a diferença. E aí eu quero ser assim muito prática, né? Eu não gosto de estar aqui à frente, eu não gosto de falar em público, eu não gosto disso. Eu gosto de estar lá onde ninguém está vendo. Eu amo trabalhar no Ministério Infantil. A gente faz o trabalho, a gente está ali junto com as crianças, mas a gente não está aqui com luzes, né? Aparecendo na TV, nada dessas coisas. Mas eu queria perguntar, por onde você tem andado? Né? Eu coloquei aqui
eu, em 2016, passei por um processo de câncer de mama e passei pela radioterapia. Não fiz químio, mas passei pela radioterapia. E foi um processo muito difícil, muito dolorido, muito complicado, né? E quando eu conversei com o médico, ele falou, Noemi, vai ter que fazer 21 sessões de radioterapia. E aí você não tem como se preparar para isso, né? Falei, tá bom, vamos lá. E quando eu fui para passar na tomografia, vai o médico, tem que fazer cálculos com químicos, com um monte de coisa, e faz marcação lá, aquelas marcações com laser vai bater em você, e eles marcam o seu corpo, e eles te colocam naquela cama, falam, não se mexe, fica aí parado. E aí todo mundo corre, vai lá para trás, entra atrás de uma porta de chumbo dessa largura, você fica lá, eles ficam lá atrás e falam, fica aí parado agora! Pá! 3 minutos de radiação, pronto. Você não viu nada, né? E você sai dali e fala, tá bom. Só que a primeira vez que eu cheguei naquele lugar, era uma sala pequena, uma sala de espera, e você fica lá e todo mundo, né, nem levanta os olhos. E parecia um lugar de morte. Quando eu entrei ali, parecia que a gente estava andando por um culto fúnebre. É essa sensação. E eu entrei ali, eu falei, Deus, eu não quero ficar nesse lugar, porque é um lugar que você não quer estar. E eu falei, Deus, como que eu posso fazer uma diferença aqui? Me dá uma estratégia, fala comigo. Está doendo, está difícil, eu não queria passar por essa situação, mas me fala o que eu posso fazer para mudar de alguma maneira essa realidade. E aí eu tinha uma caixinha lá em casa, Deus falou, faz todo dia um texto. Um dia eu coloquei o Salmo 23, um dia eu coloquei o Salmo 121, um dia eu coloquei Pegadas na Areia, outro dia eu coloquei a Ostra e a Pérola, e cada dia eu levava uma bala, um bombom, fiz uma bolsinha de bis, uma bolsinha de bombom, e todo dia eu chegava, bom dia, tudo bem com vocês? Texto para vocês hoje, e entregava ali para aquelas pessoas, e elas não estavam esperando, elas estavam esperando a dor, o sofrimento. E para os técnicos lá dentro também, tinha uma das meninas que ela falava, Noemi, qual é o nosso texto de hoje, Noemi? Eu falei, hoje eu trouxe um bom. E aí elas já ficavam esperando, e a gente, no final, quando acabou a radioterapia, levei as minhas filhas, levei a minha mãe, falei, mãe, faz um bolo aí bem gostoso, e levei para elas, agradeci tanto, né, por estar ali naquele momento. E eu quero dizer, a radioterapia me fez muito mal, né? Eu tive uma febre, tive que tomar antibiótico 10 dias, a Deia, minha tia, foi comigo, eu tive que ir assim, porque, né, fiquei com uma queimadura na mama, igual uma queimadura de moto, né? Ficou nessa situação e tinha febre, né, de tanta radiação que eu tomei. Doeu. Mas eu não podia passar por aquele tempo sem fazer diferença. Porque estava doendo para mim, mas estava doendo para um monte de gente. E aí eu pergunto, qual diferença a gente tem feito? Porque Jesus falou, vocês são o sal da terra. E ele não para por aqui. Porque ele fala que a gente é a luz do mundo e que não pode se esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se a cidade está lá no alto e ela está acesa, todos que estão embaixo estão vendo aquilo. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ela vai alumiar tudo que se encontra na casa. E a luz, ela é ausência de escuridão. Quando a luz chega, as trevas se vão. Se aqui está tudo apagado, quando a gente acende a luz, eu não sei para onde as trevas vão, mas elas somem. A luz, ela torna as coisas visíveis e nos ajuda a enxergá-las como elas realmente são. E o mundo precisa de luz. O mundo precisa que a gente brilhe. E aí, você fala, Noemi, mas aonde que eu vou fazer diferença? Onde você está? Na sua escola, no seu trabalho, na faculdade. Quando eu estava na faculdade, a gente tinha um grupo lá que eu falei, vamos estudar a Bíblia, vamos orar. E era na hora do intervalo, era 15 minutos. E a gente pegava lá umas letras de música, cantava, tem pedido de oração, e eu escrevia na lousa, hoje, oração na sala 18. E a gente ia lá e a gente só orava. E aí as meninas iam. E era um tempo assim muito legal. Então eu não sei se é no seu serviço, eu não sei se é na rua enquanto você vai jogar bola. Eu sei que a gente tem a ONG, Alfa e Ômega, né? Lá eles têm o grupo de convivência
2 vezes na semana, pela manhã e à tarde, são só 2 horas. E um dia uma pessoa falou, Noemi, o que eu posso fazer? Tem alguma coisa? Eu falei, vai lá que eles vão te falar o que dá para fazer. A Giovana, minha filha, ela sai de casa lá da vila, ela vai lá para o Joca. Eu falei, e aí, filha? Ela, mãe, eu já fiz lanche. E aí, filha? Mãe, quando eu vi aqueles pequenininhos comendo 2 pão, mãe, eu não acreditei. Foi muito legal. E ela está lá, e ela só brinca. E ela canta, e ela conta história. E está fazendo a diferença. Se você perguntar para o Cola hoje aqui, essa semana toda ele passou dando treinamento da MPC. As escolas ligam para ele e falam, Cola, por favor, vem aqui ajudar a gente com esses adolescentes. É a escola. Vem aqui, por favor, a gente não sabe o que faz. E adivinha, não tem voluntário. Ele deu um treinamento ontem no Guarujá, a professora lá, a diretora, pedindo, por favor, vem aqui. E ele tem ido. E lá, na MPC, tem agora as Déboras. E elas vão, e de repente você vai falando em mim, mas é que eu não sei fazer essas coisas. E eu quero te dizer, eu não sei fazer um monte de coisa também. Só que essas Déboras, elas não fazem nada. Elas vão lá para as escolas e elas ficam paradas assim, ó. Orando. Mas elas não ficam paradas, elas não fazem nada. Só que se algum adolescente colar, elas conversam. Se alguém quer um abraço, elas estão ali só para isso. E aí eu queria que você pensasse aonde eu posso salgar, aonde eu posso ser luz. E eu quero ser prática. Lá na ONG a gente tem um curso de costura. Gente, eu sei costurar muito pouco, eu sei fazer 4 coisas. E a gente falou, minha mãe falou, vamos fazer um curso de costura? Eu falei, vamos, as máquinas estão daí, vamos chamar as costureiras. E tá bom, a gente está lá. Gente, saiu uma senhora de 54 anos, ela é analfabeta. Gente, pensa. Ela falou, a minha filha disse que eu não vou costurar, porque eu não posso fazer nada. Gente, ela saiu com um pedacinho de pano assim, ó, que ela fez uma barrinha. Gente, ela falou, a minha filha vai ver, sei costurar agora. E ela saiu com aquele paninho que eu fui para casa, já falou, o que aconteceu? Eu falei, estou feliz. A mulher analfabeta, ela costurou um paninho desse tamanho, saiu feliz da vida. Tem uma que vai na Ira, ela é pedreira. Ela vai direto serviço. Ela, gente, hoje não almocei, viu? Desculpa. Ela é bem gordinha, assim. E ela fez uma saia. Eu fiz uma saia para ir para a igreja agora. Fez uma blusa e ela é pedreira. Cara, ela é demais. E eu fico feliz porque a gente tem ali uma aula das 2 às 5 e a gente tem 10 minutos para partilhar a palavra. E eu saio de lá feliz. Porque eu falo, eu estou fazendo diferença na vida dessas mulheres. E aí eu posso falar do abrigo também, que eu adoro trabalhar com as crianças do abrigo. E sempre que eu posso, eu estou lá, Carolzinha também, né? E Isaac. E a gente, o Cola vai, às vezes ele tem um monte de coisa, né? E eles adoram. Gente, meu irmão Isaac senta lá, e aí, que música? Advogado Fiel. Aí Isaac olha e fala, vai, a diva. E a gente começa a cantar. E eles adoram Cassiane, várias músicas lá. E o Isaac tem que tocar. E a gente fica lá sentado. E aí você fala em mim, mas é que eu não sei trabalhar com criança. Tudo bem. E a Cida teve um dia que estava lá e eu estava contando história. E eles não sentam no colo, né? Eles se jogam assim, ó, no seu colo. E eles ficaram lá. E a Cida só ficou com eles no colo, assim, abraçado, sabe? Só isso. E aí a gente fez a festa junina lá antes de ir para a rancharia. E aí levei corda. Gente, adoro trabalhar com as crianças, porque é isso, né? Criança não precisa de nada, só uma corda. Já ficou 1 hora batendo corda. 1 hora, gente, porque eles não queriam, não, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. E eles adoravam aquilo. E a gente, sabe bater corda, você? Sabe fazer um bolo de chocolate bem gostoso? Me liga, 4ª-feira à noite a gente vai lá. O que você sabe fazer? Ah, eu não sei cantar, eu também não. E aí a Dirle ficou internada lá com Covid, né? Quase morreu, 48 dias na UTI, entubou 2 vezes. E um dos dias, minha mãe estava internada no 4º andar, e a Dirle estava no 5º, e eu orando, falando, Deus, faz um milagre. Meu sogro internou, Dirle internou, minha mãe internou, todo mundo junto ao mesmo tempo. E eu falei, eu vou subir lá. E subi, falei, queria falar com a doutora. Falei, posso falar com a minha cunhada? Ela é síndrome de Down, ela está aí dentro, queria falar com ela. Ela falou, poder não pode, mas eu vou deixar. E aí eu entrei e falei, Deus, me dá aqui estratégia. Falou, vai ser bom que a gente está tirando a sedação para estubar, vai ser bom. E aí cheguei lá e falei, Dirle, sou eu, tudo bem? E todo mundo aqui entubado, aquela loucura da UTI. Dirle, vou cantar para ti.
Música preferida da Dirly, Aos Olhos do Pai. E eu na UTI, cantando com essa minha voz. E os médicos aqui, as enfermeiras aqui, os fisioterapeutas. E a gente aí pude cantar, pude ler um texto bíblico, que a Dirly é crente. E no outro dia depois fui lá de novo. No terceiro dia não fui mais, porque era uma situação difícil. Mas eu tive a oportunidade de ir ali, Dilze, quais os versículos preferidos da Dirly? E falar aquilo alto, lá dentro daquele lugar escuro, que precisava de uma luz, que ninguém tinha esperança de chegar ali e fazer uma diferença. E eu quero dizer que talvez é difícil para a gente. A gente tem aí a Revuc, a gente tem a Miban. Na Miban, quando a gente foi lá fazer visita, uma das meninas falou: Noemi, puxa, é tão legal quando vocês estão aqui, porque vocês são as nossas amigas. A gente não tem amigas. Os nossos amigos do mundo, se a gente voltar, a gente vai cair nas drogas. Mas vocês são as nossas amigas. Que bom que vocês estão aqui. E não tem nada para fazer. A gente vai lá e fica conversando com elas. As jovens fizeram cabelo, fizeram unha delas. Eu não sei o que você sabe fazer. Eu não sei o que você pode fazer. Eu sei que Jesus falou: vocês são a luz do mundo. João 8:12 diz: eu sou a luz do mundo. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Essa luz é Jesus. E através dele, a gente também pode brilhar. E abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4. Eu só vou ir lendo, porque eu não sei nem que horas são aqui. A gente não tem muito tempo. 2 Coríntios 4, 5 e 6 diz: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor a Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Essa luz que é Jesus brilha em nós. 2 Coríntios 5, 18 e 19. É só virar uma página. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Eu e você podemos levar as pessoas, eu e você podemos iluminar, brilhar, transmitir, falar o nosso testemunho, aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Deus tem feito coisas na sua vida? Amém, na minha também. Mas às vezes a gente fala: ai, Noemi, é que a minha situação está tão difícil. Tu não sabe, não está dando para testemunhar. Eu não estou tendo tempo para nada. Pense aí nas estrelas. As estrelas estão no céu todos os dias. E aqui às vezes a gente não consegue olhar para as estrelas. Lá em Rancharia o céu é maravilhoso. Ele é lindo de dia, aquelas nuvens maravilhosas. Mas ele é lindo à noite. E para a gente ir para o banheiro, como já se falou, a gente sai do gabinete, tem que atravessar ali o campo dos sapos. Mas quando a gente sai assim, eu sempre dava uma olhadinha para o céu e via aquelas estrelas brilhando, brilhando. E as estrelas, ela brilha mais quando está mais escuro. E a gente sempre, quando passa por uma situação difícil, a gente fala: ai, mas por que isso? Por que eu? Por que aconteceu assim? Mas a minha sogra, ela sempre fala: não pergunta por quê, pergunta para quê. E às vezes a sua situação está difícil, mas é nessas horas que a gente vai brilhar, e o nosso brilho vai chegar, porque não é nosso, é o brilho do Senhor. Romanos 10:14 diz: como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu e você, nós precisamos abrir a nossa boca e pregar. E eu queria finalizar, o pessoal do louvor, se quiser vindo, fica à vontade, com Filipenses 2:15. Filipenses 2:15 diz:
para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecereis como luzeiros no mundo. A gente vive numa geração pervertida e corrupta? Sim? Sim. Mas a gente pode resplandecer como luzeiros e a gente pode fazer essa luz de Jesus brilhar. Só assim, sendo sal e luz, as pessoas... E aí eu quero finalizar lendo de novo o texto de Mateus 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sabe aquelas coisas que você nunca faria? Você já fez coisas que você nunca faria? Fala, não, isso aí não. E eu gosto sempre de pensar que são coisas que só faria por Jesus. Ou coisas que só o Senhor pode fazer. E quando a gente faz isso, a glória não é nossa. A gente brilhou a luz diante dos homens. Eles vão ver as boas obras, mas eles vão glorificar o nosso Pai. E através das nossas vidas, eles vão conseguir enxergar Jesus. Através das nossas vidas, eles vão conseguir enxergar a esperança. Através das nossas vidas, eles vão poder sair do lamaçal do pecado. Jadson usava muito uma expressão que era: vamos saquear o inferno. Vamos ganhar essa cidade para Jesus. Vamos além. Vamos sair da nossa zona de conforto. E eu digo isso para vocês porque Deus falou isso para mim. Saia da zona de conforto. Para de só ir para a igreja, esquentar o banco, sem fazer uma diferença. A gente tem a palavra da verdade. A gente tem um Deus que, como a gente cantou aqui, nada é impossível para Ele. Nada. Ah, Mimi, mas e se eu for lá e eu orar e a pessoa não for curada? Não tem problema, vai e fale, vai e ore, porque a obra é do Senhor, nós somos apenas um instrumento. Feche seus olhos. Senhor, coloca as nossas vidas, Deus, como nós precisamos de Ti, como nós queremos mais de Ti, Senhor. Transforma as nossas vidas, não deixa a gente sair por essas portas, Deus, da mesma maneira que nós entramos, Senhor. A gente tem sido tão tocado por Ti, a gente tem visto a Tua provisão em casa, no trabalho, com os nossos filhos, com todos ao nosso redor, Senhor. A gente tem visto a Tua boa mão. Então nos ajuda, Deus, a espalhar essa luz por onde andarmos, Deus. Que esse mundo caído, que esse mundo, Deus, que está na escuridão e nas trevas, Deus, possa ver a Tua luz nas nossas casas. Que as nossas casas possam ser faróis que brilhem, Senhor. Ajuda a gente a ser uma igreja viva, uma igreja relevante, que faz a diferença no mundo carente da Tua glória, Senhor. Nós queremos ser esses, Deus. Então nos faz incansáveis em levar a Tua palavra, Deus. Nós queremos nos gastar pela Tua obra, Senhor. Inquieta, Deus, os nossos corações nessa noite. Fala conosco, Senhor. Fala o nome das pessoas que Tu queres que a gente impacte, ó Deus. Ajuda a gente a começar na nossa casa, no nosso bairro, Senhor. Ah, Senhor, nos perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, por tantas vezes, Deus, paralisar diante das situações, mudar de rua para não ver aquela situação triste, Senhor. Nós queremos, Deus, fazer a diferença, salgar essa terra, Senhor. Então, nos dá coragem, nos dá ousadia, nos dá intrepidez, nos dá sabedoria no falar. Espírito Santo, nos diz as palavras certas, Senhor. Nos ajuda, Deus, a vivermos para Ti e por Ti, Senhor. Seja em tempo bom, seja em tempo ruim, seja com emprego ou sem emprego, com escassez ou com fartura, Deus. Nós Te amamos e queremos viver só para Ti, Senhor.
Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Precisamos que Tu brilhe em nós, Senhor. Tira de nós a preguiça de ler a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a levantar e a clamar, Senhor. Obrigada pelas igrejas no sertão, mas nós queremos mais, Deus. Tu que és o Deus do ouro e da prata, Tu que podes todas as coisas, Senhor. Tantos ainda precisando da Tua luz, Deus. Usa as nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor, como igreja Tua, como povo Teu, em nome de Jesus. Amém.